Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Venho convidar aqui todos para mais uma aula de matemática, a nossa aulinha da semana aí que vocês já estão sabendo, tudo bem? Então vamos entrar aqui hoje, pessoal, na nossa aula para conhecermos mais uma temática que vocês vão se apropriar aí dos seus conceitos, de toda essa teoria, da prática e vão sair dessa aula com muito conhecimento, que é o que eu sempre digo para vocês. Então vamos lá? Estou convidando vocês para entrar em uma aula e adivinha qual é a temática de hoje? Vamos aprender sobre os sólidos geométricos. Particularmente eu amo essa temática. E se vocês conseguirem compreender também, que eu acredito que vai ser tudo ótimo, vocês vão amar também conhecer um pouquinho sobre os sólidos geométricos. Vamos lá entender um pouquinho sobre essa temática e conhecer aqui a nossa habilidade do dia, pessoal. E qual é a nossa habilidade? Identificar sólidos geométricos quanto à forma poliedro, corpo redondo. Eita, professora, ainda não entendi, mas vamos entender. Reconhecer poliedro como figura geométrica espacial formada somente por regiões planas. Pessoal, essa temática ela traz muitos conceitos que precisamos nos apropriar antes de ir fazendo aí as questões, de entrar na prática. E vocês precisam estar realmente atentos para conhecer esses conceitos e assim podermos juntos fazer uma melhor interação com essa temática. Então eu peço muita atenção de vocês. E para isso, gente, eu sempre falo, o que é que o bom aluno faz? Aquele aluno esforçado, que acorda, que cumpre com as suas obrigações, ele está sempre ligado e atento. Ele precisa estar com seu material em dias, a gente sempre cobra isso, fazer as anotações, tirar sempre as fotos. Hoje vai precisar de foto, viu, gente? Vai precisar de print, então prepara aí o celular para vocês também estarem resgatando esse conteúdo depois. A concentração, que é muito importante, e registrar sempre a nossa aula para mostrar aí que estamos realmente acompanhando. Vamos agora, de fato, entrar na nossa aula. Olha, precisamos saber de alguns conceitos básicos. Esses conceitos vamos aprender no decorrer da aula, tá bom? Então, para entrar nessa temática de sólido geométrico, muita coisa acontece antes. Precisamos saber as diferenças e as semelhanças também entre vários conceitos. Figura plana ou forma geométrica, eu coloquei em destaque vermelho, que é o nome que mais conhecemos. Mas vocês sabem que dentro da matemática usamos muitas palavrinhas matemáticas e precisamos nos apropriar dessas palavras, tá certo? Então, vamos entender aqui sobre forma geométrica. Vamos entender aqui o que são figuras espaciais ou sólidos geométricos, que é o que vocês mais ouvem falar. O que é essa superfície plana? O que é uma superfície arredondada? Vamos conhecer também sobre poliedro, corpo redondo ou, em algumas vezes, vocês podem encontrar não poliedro, que é a mesma coisa de corpo redondo. Mas até aqui eu acredito que vocês ainda não estão conseguindo compreender. E é por isso que vamos entrar aqui na nossa aula da teoria. O que é isso? Vamos aprender os conceitos, aprender como é que funciona. E nessa aula vamos trabalhar somente isso, tá bom? Partindo do conceito de figura plana ou forma geométrica. Essa aqui vocês já aprenderam há algum tempo. Olha só, o que é a figura plana ou forma geométrica, que é o que vocês conhecem? Compreende duas dimensões. E é por isso que ele tem comprimento e largura, né? Mas não possui profundidade, chamada de bidimensionais ou planas. Até aqui, vocês ainda estão se apropriando, mas vamos olhar aqui um pouquinho para as figuras. Provavelmente vocês já desenharam alguma dessas figuras no caderno de vocês. Dessas figuras planas, dessa forma geométrica. Quando vocês estão fazendo isso, vocês estão desenhando a forma geométrica, aquelas formas que conhecemos como triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono e por aí vai. Conhecemos bem até o hexágono, né? Essas outras de baixo aqui vai ficando lá para frente, mas eu não deixei de colocar aqui para vocês visualizarem. Como é que se dá o nome dessas formas geométricas? A partir da quantidade aqui de lados que podemos visualizar. O triângulo
Vamos supor que estamos desenhando essas figuras no nosso caderno. Para me desenhar o triângulo, ao colocar o lápis no caderno, eu vou precisar fazer 3 linhas. Subir, descer e fechar, não é isso? Para fazer essas 3 linhas, estamos fazendo um triângulo. Começa com tri, porque vem de 3. Quantas linhas eu precisei fazer? 3. Então, tri, 3, tri de triângulo. E o quadrado? Vem de 4. Então, vamos precisar fazer 4 linhas. 1, 2, 3, 4, fechando o quadrado, né? Pentágono vem de 5, então vamos precisar fazer 5 linhas no pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. E o hexágono vem de 6. Precisamos fazer 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para fechar. Então, aqui embaixo vai só aumentando a quantidade de lados, tá bom? E assim, estamos desenhando aí na imaginação as formas geométricas que tanto conhecemos, tá bom? Olha aqui as mais comuns do lado, nessa parte em azul, que vocês podem visualizar. Temos também o círculo, né? Ali o triângulo, que vocês conhecem bem, o quadrado e o retângulo também. Vocês conseguem visualizar e lembrar que vocês já trabalharam com essas formas geométricas? Pois bem, então, essas formas geométricas aqui já nos apropriamos. Vamos entender agora o que é o sólido geométrico, que é diferente de forma geométrica. Vamos lá. Olha só, figura espacial ou sólido geométrico. Vamos usar o termo sólido geométrico aqui para vocês entenderem bem. Vocês percebem que essas figuras espaciais, esses sólidos, eles já compreende aí outras dimensões. Quando olhamos para a figura geométrica, conseguimos ver só a frente dele. E aqui a gente consegue ver outras dimensões. Conseguimos ver em cima, do lado, embaixo, dependendo da forma que a figura está aqui sendo mostrada. A figura espacial, ela compreende agora 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade, chamadas de tridimensionais ou espaciais, porque compreende 3 dimensões, por isso que são tridimensionais. E olha só, pessoal, vamos lembrar aqui, vou trazer um conceito aqui para vocês, de um copo de água. Quando vocês pegam um copo de água, né, um copo redondinho, comprido, ele vai lembrar um desses sólidos geométricos. Qual é deles que o copo vai lembrar? Bom, quem aí de casa falou que vai lembrar aí o cilindro, que é essa figurinha aqui que está marcada em vermelho, acertou. Então, este copo eu vou fazer o seguinte com ele, eu vou encher ele de água. Por que que eu consigo encher aquele copo de água? Porque ele tem lá a sua profundidade, não é isso? Então, esse sólido geométrico, ele vai ter comprimento, ele vai ter largura e ele também vai ter profundidade. Eu já não consigo pegar uma figura geométrica e fazer a mesma coisa, encher ela de água. Não, isso não acontece. Não pode ser, entenderam? Então, vamos aqui. Olha aqui algumas dos sólidos geométricos. Temos aqui a esfera, que vocês sabem que lembra muito uma bola de futebol. Temos aqui outras figuras, o cilindro, o cone, o cubo, o paralelepípedo, também chamado como bloco retangular, ou o bloco retangular ou um prisma retangular. Temos a pirâmide, vamos ter vários tipos de pirâmide, mais uma vez aqui a esfera, né? E aí vamos conhecendo aí as dimensões em relação aos sólidos geométricos. Quando a gente consegue ver um sólido geométrico, a gente consegue ver, como eu já falei a vocês, as dimensões, né? Em cima, embaixo, de um lado, do outro, conseguimos ter essa visualização dessa tridimensionalidade desses sólidos. E isso é o que difere os sólidos lá das figuras geométricas. Vamos entender agora 2 conceitos também muito importantes, que são os poliedros e os corpos redondos. Atenção, pessoal! Poliedros, o que é? Vamos nos apropriar dessa palavra. É só uma palavra e ela tem um conceito. Então, vamos só entender que o poliedro, o conceito dele é que ele vai existir faces planas. Para quem não entende o conceito ainda de plano,
Quando você senta na mesa de casa e você passa a mão em cima da sua mesa, ali é uma superfície plana, ela é reta, ela não vai ter curvas, não vai ter ondulações. Você passa a mão de uma ponta para outra e você percebe que a mesa ela é reta, né? Ela é formada por uma superfície plana. Então, plano é o que é retinho lá, o que é plano. Então, vamos lá. Poliedro é representado pelas faces planas. Então, tudo que tiver faces planas, a gente vai considerar como sendo poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são compostas por um número finito de faces planas. Temos aqui também alguns exemplos. Vocês conseguem perceber que se fosse um quebra-cabeça e fôssemos montar esses sólidos geométricos, iríamos precisar de alguns elementos, algumas partes planas para ir constituindo, tá bom? Olha só, e nele percebemos aí a formação a partir daquelas figuras geométricas que vimos lá na frente. Então, as figuras geométricas, a partir de uma certa quantidade finita de figuras, podemos sim constituir aqui um sólido geométrico, que já é uma figura mais tridimensional, mais ampla, né, que a gente consegue visualizar melhor. Vamos aqui, poliedro, continuando aqui no conceito de faces planas. O grupo dos poliedros é dividido entre prismas e pirâmides. Esses conceitos, mais à frente nas outras aulas, a gente vai entender melhor. Mas vamos só olhar aqui agora para a figura e você já consegue identificar o que é um prisma e uma pirâmide, porque pirâmide todo mundo conhece. E não é difícil a gente associar pirâmides e lembrarmos aí das pirâmides do Egito, não é isso? Então, olha só, eu tenho uma pirâmide. A gente precisa olhar para esses sólidos geométricos e começar a perceber diferenças ou semelhanças. Eu olho para ele e eu vejo que eles são poliedros porque eles são constituídos por faces planas. Então, eu vou precisar aqui na primeira imagem lilás, que é um paralelepípedo, um bloco retangular, né? Eu vou precisar aqui de vários retângulos, né? E em cima eu preciso de uma face quadrada, embaixo também. E assim eu montando, eu vou conseguir chegar a esse sólido. Já a pirâmide, eu já percebi que eu vou precisar de figuras triangulares e vou precisar de uma figura quadrada, porque a minha base eu percebo que forma um quadrado. Então aqui, prismas, só um conceitozinho básico. Eu vou ter duas bases, uma em cima e outra embaixo, e as bases são iguais. E a pirâmide eu só tenho apenas um, que converge para um único ponto. Então, vai ter sempre aquela pontinha ali na pirâmide. Seja qual tipo de base ela tiver, ela vai convergir somente para um ponto, tá bom? Então, vamos aqui. Olha aqui outros exemplos de poliedros. Temos aqui o cubo. Aqui em cima o cubo, que vocês conhecem bem, lembra um dado. Temos ali o paralelepípedo, o bloco retangular, temos a pirâmide de base quadrada e temos um prisma. Como eu falei, o prisma, né? As bases se repetem. Então, aqui na base eu vou ter um triângulo lá, do outro lado eu vou ter outro triângulo. Mas são conceitos que a gente vai entender lá para frente. Vamos entender agora, pessoal, sobre os corpos redondos, superfícies curvas. É esse o conceito que precisamos interiorizar. Um corpo redondo, ele vai ter uma superfície curvada, não é isso? Que vai facilitar aí ele se movimentar no ambiente dependendo da situação. Então, eu trouxe aqui 3 elementos fundamentais para a gente entender esse conteúdo de corpos redondos. Você olhando para a imagem, você consegue ver nessa primeira um cilindro, um cone e a esfera. São esses 3 carros-chefes que vamos precisar aqui para dar continuidade aí o conceito de corpos redondos. Um corpo redondo é um sólido geométrico com pelo menos uma superfície arredondada. Estes sólidos podem rolar sobre estas superfícies. E o que permite esses sólidos rolar é justamente por eles conter pelo menos uma superfície arredondada, que permite aí esse movimento. Então, vamos ver aqui algumas situações também. Olha aqui mais exemplos, pessoal. Os sólidos geométricos considerados corpos redondos são, como eu já falei, a esfera, aqui a bolinha no cantinho azul, o cilindro, né, que lembra aí um copo, e o cone, que lembra aí a casquinha do sorvete. Vocês conseguiram identificar aí?
E eu deixei aqui de duas formas para vocês compreenderem aí essa tridimensionalidade, essa questão de olhar para o sólido geométrico e conseguir visualizar aí todos os seus elementos. E isso vamos aprender também muito pela frente sobre algumas características essenciais dos sólidos geométricos. Corpos redondos, superfícies curvas, a gente já sabe que isso aí vamos ter que levar para frente em todos os conceitos relacionados aos corpos redondos. Eu coloquei aqui algumas imagens porque eu sempre falo para vocês que a matemática ela é fundamental e ela está no nosso dia a dia. Não é isso? Não conseguimos viver um só dia sem a matemática. A gente usa a matemática desde a hora que a gente acorda. A matemática é utilizada também para a produção de vários objetos, de vários elementos. Então, ela está no nosso dia a dia e precisamos nos apropriar, sim, dela. Olha só, com certeza esses objetos, vocês reconhecem eles no dia a dia. Vamos ler aqui o que diz. Os corpos redondos são bastante presentes no nosso dia a dia. Isso a gente já sabe, que eu repito sempre, né? É possível percebê-los numa lata de refrigerante, que possui o formato cilíndrico, numa bola de futebol, que possui o formato esférico, e também no chapéu de festa infantil, ou nos cones utilizados pelo Departamento de Trânsito, que possui formatos de cones. Não é isso? Então, olha só, eu tenho uma bola, tem o formato esférico, a latinha de refrigerante tem o formato cilíndrico, tem uma caixa de papelão, que lembra aí o cubo, a colinha, né, a cola de usar aí para colar papel, também tem o formato cilíndrico, temos as pirâmides lá do Egito, que eu sempre, é uma boa relação aí para a gente lembrar das pirâmides. Temos aqui os cones ali do Departamento de Trânsito, temos o dado, temos uma lata, a laranja, aqui uma tenda, uma xícara e temos o chapeuzinho de festa. Então, todos esses objetos, esses elementos, eles vão nos relembrar aí os sólidos geométricos, né? Porque foi baseado também nesses sólidos geométricos para a construção aí desses elementos. Então, olhando para o que a gente construiu, o que o homem construiu, a gente consegue visualizar aí os sólidos geométricos, porque eles sempre vão lembrar algum deles. Olha só. E agora, poliedros, corpos redondos. Já aprendemos aqui o conceito de poliedros, já aprendemos o conceito de corpo redondo, e aí agora vocês sabem dizer o que significa cada um? Aprenderam o que significa um poliedro, aprenderam o que significa um corpo redondo, resgatando aqui o conceito. Ambos são sólidos geométricos e possuem como diferença o fato dos poliedros serem formados apenas por faces planas, lembra lá da mesa, retinha, né? Os corpos redondos possuem superfícies curvas, que os permitem girar e rolar. Imagine uma bola sendo feita com faces planas, Como é que ela iria rolar? Não iria, né, gente? Ia ter uma maior dificuldade. Então, a bola ela precisou ser arredondada para facilitar lá o manuseio dentro do esporte, não é isso? E aqui está mais uma vez os sólidos geométricos, incluindo aqui corpos redondos e poliedros. Lembrando, corpo redondo possui partes arredondadas e os poliedros possuem aí faces planas. Mais uma vez, os corpos redondos possuem aí superfícies arredondadas e os poliedros possuem superfícies planas. Isso é muito importante para as nossas questões, não esqueça. Vamos aqui, pessoal, só montar aqui o nosso esquema para a gente entender o que a gente já falou até agora. Aprendemos aqui sobre os sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos, gente, eles se dividem aqui em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. Olha só, por sua vez, os poliedros, vamos lembrar o conceito, aqueles que possuem, né, suas superfícies planas. Ele pode ser dividido em três, lembrando aqui, ó, faces planas e os corpos redondos, as superfícies arredondadas, só para ir continuando na ordem. As faces planas, que representadas aí pelos poliedros, a gente consegue ver ele em três grupos. Lá atrás eu falei que é dividido em dois grupos, os prismas e as pirâmides. Mas eu coloquei aqui um especial
porque essa figura ela sempre ganha destaque. Então, olha só, o cubo, temos os prismas e temos as pirâmides. Todos eles vamos nos apropriar e entender sobre as suas características, semelhanças, aos poucos, viu? Só vamos entender que os poliedros eles se dividem em dois grupos grandes, que é os prismas e as pirâmides, e eu coloquei o cubo aqui em particular, que ele é uma figurinha especial aqui na nossa temática. E a superfície arredondada a gente consegue ver também aqui, a partir do cilindro, do cone e da esfera, não é isso? Então, olha só, tira uma foto disso aqui, gente, tira um print que vocês vão precisar aí durante um bom tempo das nossas aulas. Continuando aqui, olha só, o que é este cubo? É este elemento aqui, ó, que vocês conhecem muito bem. Eu chamo ele de cubo. Agora, só aquela figurinha quadrada separada ali é uma figura geométrica. Eu não chamo aquela figura de cubo. O cubo é a formação de várias figuras geométricas constituída por quadrados. Então, tá aqui o cubo. Lembra aí o dado, né? Os prismas, olha aqui exemplo de vários prismas, né? Lembrando que prisma tem uma característica essencial, que as suas bases se repetem. Então, em cima eu tenho um triângulo, embaixo eu vou ter um triângulo. Em cima um quadrado, embaixo um quadrado. Em cima um pentágono, embaixo um pentágono. Em cima um hexágono, embaixo um hexágono. Se repetiu, é prisma. Pronto, acabou. É esse o conceito. E pirâmide, vamos resgatar e sempre lembrar das pirâmides do Egito. Então, ó, temos aqui vários tipos de pirâmide, não é só um tipo não, pessoal. Temos uma pirâmide de base triangular, é porque a base tem uma formação de um triângulo. Temos uma pirâmide de base quadrada, temos uma pirâmide de base pentagonal e temos uma pirâmide de base hexagonal. Todas convergindo para um único ponto, então dá aquela impressão das pirâmides lá do Egito, não é isso? Então, não é difícil identificar uma pirâmide e olhar para a base e completar o nome dela. Já que eu tenho o cilindro, o cone e a esfera, então vamos aqui. Aqui é o cilindro, lembra um copo. Eu tenho o cone, que lembra aí a casquinha do sorvete, lembra o chapéu da festa de aniversário. Eu tenho uma esfera aqui que lembra a bolinha de futebol. Então, a gente sempre lembra dos sólidos geométricos associando algum objeto, algum elemento que a gente conhece já no nosso dia a dia. Vocês podem observar aí na casa de vocês, ao redor, e vocês vão observar vários objetos que lembram, sim, os sólidos geométricos, porque foram baseados neles também para a sua construção. Então, vamos entendendo esse esqueminha. Tira uma foto, tira um print, que isso aqui também é essencial. Então, aos poucos a gente vai entendendo que tem uma imensidão de sólidos geométricos, mas que eles se diferem aí entre suas características e semelhanças. Compreendemos que tem os poliedros e os corpos redondos, os que não rolam e os que rolam, que têm superfícies planas ou que têm superfícies arredondadas. E eles também têm outras subdivisões, eles se dividem entre si, entre cubo, prisma e pirâmide, isso para os poliedros, e cilindro, cone e esfera para os corpos redondos. Lembrando que os corpos redondos a gente vê uma superfície arredondada, a gente já sabe que é um corpo redondo. Ou um não poliedro, que às vezes vocês podem encontrar também esse conceito. E aí, gente, vai rolar ou não vai rolar? Hein, pessoal? Olha aqui para essa rampa aqui embaixo que eu coloquei para vocês. Eu tenho uma rampa de madeira, estão colocados nela alguns sólidos geométricos e alguns deles vão rolar e outros não vão rolar. Isso vai depender de como ele é constituído, se ele é constituído por superfícies planas ou por superfícies arredondadas. Logo, eu já sei que o que é redondo vai ganhar movimento e vai rolar. E o que não é, vai ficar bem aqui paradinho, olha, não vai rolar não, vai ficar só parado, porque a superfície plana não vai fazer esse movimento, tá bom? Mas vamos entrar aqui no conceito para vocês vão dizer em casa, vai rolar ou não vai rolar? É só para vocês falarem, tá bom? Vamos aqui entender. Temos aqui uma rampa e se colocarmos essa esfera em cima da rampa, essa esfera, ela vai rolar ou ela não vai rolar? Ela é um poliedro ou ela é um corpo redondo? Vamos ver. Quem respondeu aí
que vai rolar, acertou. Lógico, né, gente? Lembra a bolinha lá do futebol, se não vai rolar? Então vai rolar um corpo redondo, certo? Vamos aqui para o próximo. Temos aqui o cubo. Se eu colocar este cubo novamente na minha rampa, ele vai rolar ou ele não vai rolar? Hein? Olha só, olhando para as características do cubo, ele é formado por superfícies planas, retinhas. Então, será se ele vai ganhar esse movimento em cima dessa rampa? Hein? Quem respondeu aí que não vai rolar, acertou. Vamos continuar? Olha só, agora eu trouxe aqui um objeto que lembra o sólido geométrico. Lembra algum sólido geométrico aí para vocês? Se eu colocar esse objeto aqui em cima, ele tem superfícies arredondadas para sair rolando? Não, não tem. Então, se eu colocar ele em cima da minha rampa, ele não vai rolar, gente. Então, ele é o quê? É considerado aí, lembra uma figura de um poliedro, né? Porque não tem superfícies arredondadas. E agora, se eu colocar esta figura, que é o nosso cilindro, em cima da nossa rampa, vai rolar ou não vai rolar? Hein, pessoal? O que vocês acham? Hein? Vai rolar justamente por quê? Porque esse sólido geométrico, ele é um corpo redondo e conhecendo os corpos redondos, sabemos que tem superfícies arredondadas. Se tem pelo menos uma superfície arredondada, colocarmos eles lá na posição, ele vai rolar, não é isso? Então, ele é um corpo redondo e aos poucos vamos adquirindo aí esses dois conceitos, entendendo sobre eles. Agora temos aqui a pirâmide, né? Temos uma pirâmide, olha só essa pirâmide, ela é formada por figuras triangulares. Eu vou precisar de 4 figuras triangulares para esse tipo de pirâmide e tem uma base quadrada. Olha lá para o fundo, lá para baixo, onde fica em cima da superfície aqui. Eu tenho uma base quadrada. Então, a pirâmide, essa pirâmide aqui eu dou o nome de pirâmide de base quadrada. E aí? Mas a questão é o seguinte, ela vai rolar ou não vai rolar? Se eu colocar ela aqui em cima? Hein? Ela não vai rolar, né, pessoal? Então, ela é um poliedro, porque não rola. Agora, eu tenho aqui o dado, e o dado lembra o cubo. E o cubo é um poliedro. Se eu colocar esse elemento aqui em cima, vai rolar ou não vai rolar? Não vai rolar, porque é um poliedro formado por superfícies planas. Não é isso, pessoal? E a latinha de refrigerante? Temos 2 aqui. Se eu colocar em cima da rampa, lembrando aqui que ela vai nos relembrar aí o cilindro. Então, vai rolar, não é isso? E aqui eu tenho o paralelepípedo, o bloco retangular, um prisma, né? Ele ganha vários nomes, ele é o especialzinho aqui dos sólidos geométricos. Então, se eu colocar esse bloco retangular em cima da minha rampa, ele não vai rolar. E é isso aí, pessoal. O funil aqui também, se eu colocar, ele vai rolar. E, gente, acabamos a nossa aula. Você não precisa ser o melhor nem o mais esperto, você só precisa dar o melhor de si. E é isso. Fique com um forte abraço aqui da professora Gleiciane Gomes e até a próxima aula. Tchau, tchau!